Seja bem-vindo à 276ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte: aplicar as propriedades operatórias nas seguintes expressões, no item A, B, C e D. Bom, antes de resolver o exercício, vai aqui o meu recado. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, prosseguindo aqui, item A, tenho o logaritmo de A elevado ao cubo vezes B na base 10, né? Quando a base não aparece, quer dizer que a base é 10. Bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Simples, aplicando a propriedade operatória do produto. Quando eu tenho uma multiplicação no logaritmando ou no antilogaritmo, isso é igual ao quê? A soma do logaritmando na mesma base. Portanto, logaritmo de m vezes n na base A é igual ao logaritmo de m na base A mais logaritmo de n na base A. Aplicando ao que eu tenho aqui no item A, vou ter isso aqui, logaritmo de A elevado ao cubo mais logaritmo de B. Cheguei aqui, qual é o próximo passo? Aplicar a propriedade da potência. Logaritmo de n elevado a k na base A é igual a k vezes logaritmo de n na base A. Aplicando ao que eu tenho aqui, vou ter isso aqui, logaritmo de A elevado ao cubo é o mesmo que 3 vezes logaritmo de A. Portanto, a resposta aqui, para este item é 3 vezes logaritmo de A na base 10 mais logaritmo de B na base 10. Agora, prosseguindo, item B, logaritmo de π vezes r ao quadrado. Aplico aqui novamente a propriedade de produto. Então, vou ter logaritmo de π mais logaritmo de r ao quadrado. Depois, aplico a propriedade da potência. Então, vou ter o quê? Logaritmo de π mais 2 vezes logaritmo de r. Próximo item, item C. Logaritmo de L elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 sobre 4 na base 2. Aplico agora a propriedade do quociente. Então, quando eu tenho uma divisão no logaritmando, o que ocorre? Vai acontecer a diferença dos componentes do logaritmando. Ou seja, logaritmo de m sobre n na base A é igual a logaritmo de m na base A menos logaritmo de n na base A. Aplicando ao que eu tenho aqui, eu vou ter isso aqui, logaritmo de L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 na base 2, menos o logaritmo de 4 na base 2. Próximo passo, vou fatorar o 4. 4 é o que? 2 ao quadrado. Então, vou ter isso aqui, logaritmo de L ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 na base 2, menos o logaritmo de 2 ao quadrado na base 2. Prosseguindo, aplico agora a propriedade do produto, ou seja, da multiplicação. Por quê? Porque é o que eu tenho aqui, E aplicando ao que eu tenho aqui, logaritmo vai me dar o quê, Aplica esta propriedade ao que eu tenho aqui, eu vou ter o logaritmo de L ao quadrado na base 2 mais logaritmo da raiz quadrada de 2 na base 2. Prosseguindo, eu vou agora aplicar esta propriedade de potência. Quando eu tenho raiz de índice n de A, isso vai ser igual a A elevado a 1 sobre n. Qual é o meu A aqui? É 2. Ele está dentro da raiz quadrada. Se eu aplico essa propriedade, o que eu vou ter? 2 elevado a meio. O índice aqui é 2, né? Raiz quadrada, o índice é 2. Portanto, o n é 2. Então, vou ter o quê? 2 elevado a meio. Cheguei aqui, agora que eu estou aqui, eu vou poder aplicar o quê? A propriedade da potência. Logaritmo de n elevado a k na base A é igual a k vezes logaritmo de A na base... Não, vezes o logaritmo de n na base A, gente. Desculpe. Corrigindo aqui, vezes o logaritmo de n na base A. Aplicando ao que eu tenho aqui, eu vou ter isso aqui, 2 vezes o logaritmo de L na base 2, estou aplicando a propriedade da potência a este componente aqui. Mais meio vezes o logaritmo de 2 na base 2, menos 2 vezes o logaritmo de 2 na base 2.
Prosseguindo na resolução, aplico a consequência da definição. Existe uma consequência da definição de logaritmo, né? Na verdade, existem várias consequências da definição de logaritmo, mas aqui eu vou aplicar aqui é esta, que diz o seguinte, ó, que quando eu tenho um logaritmo de a na base a, isso vai ser igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, sempre que o logaritmando ou o antilogaritmo, que é este termo aqui, tiver o mesmo valor que a base, a resposta, ou seja, o valor do logaritmo vai ser 1. Portanto, ó, se eu tiver 3 na base 3, vale 1. 5 na base 5, 1. 10 na base 10, 1. 7 na base 7, 1. Então, aplicando ao que eu tenho aqui, ó, eu não tenho ó, logaritmo de 2 na base 2, tanto aqui quanto aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter ó, 2 vezes logaritmo de L na base 2, mais meio vezes 1, porque eu tenho aqui, ó, meio vezes logaritmo de 2 na base 2. Antilogaritmo ou logaritmando no mesmo valor da base, ó, aplicando a consequência da definição, vale 1. Portanto, ó, meio vezes 1, menos 2 vezes 1, ó, esquecendo ó, que eu tenho aqui. Então tem ó, 2 vezes logaritmo de L na base 2, mais meio menos 2. Meio menos 2, aplicando o MMC aqui, eu vou ter o quê? Menos 3 meios. O MMC aqui é o próprio 2, né? 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 menos 4, menos 3. Então, menos 3 meios. Então, a resposta aqui final é 2 vezes o logaritmo de L na base 2, menos 3 meios. Essa é a resposta do item C. Agora, item D. Logaritmo de A ao quadrado vezes raiz cúbica de B ao quadrado sobre raiz quadrada de C na base 2. Primeira propriedade que eu aplico aqui é a do produto, a da multiplicação. Então, vou ter isso aqui, ó. Logaritmo de A ao quadrado na base 2, mais logaritmo da raiz cúbica de B ao quadrado sobre a raiz quadrada de C na base 2. Cheguei aqui, próximo passo, aplico a propriedade do quociente a este termo aqui, ó, propriedade da divisão. Então, eu vou ter, ó, aplicando ao que eu tenho aqui, ó, vou ter isso aqui, ó. Eu tinha a soma, aí eu vou ter o que? A soma, logaritmo de A ao quadrado na base 2, mais o logaritmo da raiz cúbica de B ao quadrado na base 2, menos o logaritmo da raiz quadrada de C na base 2. Apliquei a propriedade aqui do quociente a este segundo termo aqui. Prosseguindo agora na resolução, eu vou aplicar essas duas propriedades de potência. Por quê? Ó, eu tenho ó, este caso aqui, aqui, e este caso aqui, ó, aqui. Portanto, ó, aplicando, eu botei isso aqui, ó. O logaritmo da raiz cúbica de B elevado ao quadrado na base 2 vai ser o quê? O logaritmo de B elevado a 2 terços na base 2. Meu M aqui, ó, é 2. Meu N é 3. Portanto, ó, M sobre N. Aqui onde eu tinha logaritmo da raiz quadrada de C, vou ter o quê? C elevado a meio. Agora, prosseguindo, eu aplico agora a propriedade da potência. Aplicando o que eu vou ter? Ó, 2 vezes logaritmo de A na base 2, mais 2 terços vezes logaritmo de B na base 2, menos meio vezes o logaritmo de C na base 2. Portanto, ó, o logaritmo do item D é igual a isto aqui, ó. Bom, espero que vocês tenham gostado deste exercício. Se vocês gostaram, deixa aí o like de vocês. Se você gostou desse canal, inscreva-se. Se você tem alguma dúvida ou crítica, pode escrever aí nos comentários. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.